trouxe um artigo aqui para a gente conversar a respeito desse artigo. Tá? Especificamente hoje, eu trouxe para vocês um artigo recente da Gallup, do dia 5 de janeiro. Quem me acompanha aí nas redes sociais já deve ter ouvido eu falar sobre esse artigo. Eu recentemente participei de uma live lá do IDC. O IDC é uma consultoria parceira minha lá de Bragança. Que é de Bragança, mas atende o Brasil inteiro. E que a gente falou nessa live. Eu vou deixar o link aí embaixo também, tá? Se você quiser assistir a live, vou deixar o link da live completa. E vou deixar também o link de um corte que eu fiz da live, só das partes que eu falo. Se você quiser assistir a live inteira, você assiste, recomendo muito. Agora, se você quiser também assistir só os trechos ali onde eu falo, vou deixar isso também, tá? Mas enfim, participei dessa live lá do IDC, foi muito legal, pessoas muito interessantes participando ali junto comigo. Agora, a questão interessante ali nessa live é que nós estávamos falando sobre metas e valores. Eu estou abrindo aqui uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Mas enfim, estávamos nessa live falando sobre metas, valores, metas e objetivos, na verdade. Valores é o que eu vou falar daqui a pouco. Mas estávamos falando sobre metas e objetivos. E um grupo de pessoas, muitas pessoas ali interessantes tratando desse assunto, e eu lá no meio dando meus pitacos, dando minhas caneladas lá sobre o tema, né? Para abordar o que eu quero abordar, que é esse artigo da Gallup, eu quero antes dizer para vocês, contar um pouco para vocês sobre a minha experiência com meta. Por que eu falo de meta, tá? Além do fato de eu usar na minha vida, de eu trabalhar para mim mesmo com as metas, e sempre, há muito tempo, né, eu sempre tive esse hábito de definir metas, de criar metas. Eu sempre gostei de ter um norte, de ter uma visão ali de onde eu quero chegar. Além disso, eu dou treinamentos de gestão do tempo há muito tempo. Na verdade, inclusive, gestão do tempo talvez esteja ali, talvez seja o segundo tema de treinamentos que eu mais dei na minha vida. Só depois de venda, só atrás de venda. Gestão do tempo, sem dúvida, é um treinamento que eu dei muito na minha vida. Deve ser o segundo. Acredito que seja o segundo tema que eu mais dei de treinamento na minha vida nos últimos 18 anos que eu estou na Inner. Tá? E quando a gente fala de gestão do tempo, eu começo sempre os treinamentos de gestão do tempo dizendo o seguinte: não existe gestão do tempo. Certo? Não existe. Tempo é tempo. Tempo você tem 24 horas e acabou. Acabou. Então agora, por exemplo, são 19h32. Já passamos 19 horas e 32 minutos do dia 30 de janeiro. Não tem como voltar atrás. Tem o que fazer. Nossa, peraí, eu perdi 2 horas hoje sem fazer nada. Vou voltar no tempo aí, vou usar essas 2 horas. Não tem jeito. Não tem como. Tá? Então, não tem como gerenciar tempo. Não tem como fazer gestão do tempo. É uma balela a gente acreditar nisso. Agora, o que é então gestão do tempo? Gestão do tempo nada mais é do que a gestão das suas prioridades. Definir o que você vai ou não vai fazer e depois definir o que você vai fazer primeiro, o que você vai fazer depois. Tá? Basicamente, isso é o resumo de um treinamento de gestão do tempo. Resumo rápido de um treinamento de gestão do tempo. Tá? Gestão do tempo é definir o que você vai e o que você não vai fazer primeiro, depois definir o que você vai fazer primeiro, o que você vai fazer em segundo, o que você vai fazer em terceiro e assim por diante. Isso é gestão do tempo. Não existe gestão do tempo no sentido de gerir como a gente gerencia dinheiro. Né? Não, tempo é tempo. Uma vez, quando lá na década de 90, eu trabalhava, para quem não me conhece, não sabe da minha história, década de 90 eu trabalhava com informática. Então eu lia revistas de informática.
E uma vez eu lendo a revista InfoExame, da editora Abril, eu vi uma frase lá, uma informação lá que me incomodou a vida inteira. Que era o seguinte: lembre-se que Bill Gates tem as mesmas 24 horas que você. Né? Cara, isso me doeu. Me doeu ler isso. Porque, pô, se o Bill Gates tem as mesmas 24 horas que eu preciso conseguir ganhar o mesmo tanto que ele ganha. Se eu não estou ganhando o mesmo tanto que ele ganha, eu não estou usando direito as minhas horas. Né? E isso me incomodou muito lá atrás. E aí, isso me levou a querer trabalhar com gestão do tempo, a querer ensinar a gestão do tempo. Tá? Agora, gestão do tempo não existe, o que existe é gestão de prioridades. É definir o que você vai fazer ou o que você não vai fazer. É isso. Tá? Muito bem. Agora, como é que eu defino o que eu vou fazer ou o que eu não vou fazer? Como que a gente define isso? Como é que a gente prioriza? Eu tenho duas tarefas, tarefa A, tarefa B. Como é que eu digo qual das duas eu devo fazer primeiro? E é sempre importante entender que você sempre está escolhendo. Tá? Você pode achar que não está escolhendo, mas sempre está escolhendo. Então, quando você de manhã vai trabalhar às 8 horas da manhã e decide responder um e-mail em vez de ligar para um cliente, por exemplo, você já está priorizando. Já é um processo de priorização. Tá? Então, já que você tem que escolher, já que você faz escolhas, gestão do tempo é você escolher de forma inteligente, né? De forma a gerar a maior produtividade possível. Beleza, então eu tenho lá tarefa A, tarefa B. Como é que eu determino qual que é mais importante? E aí entra uma coisa muito interessante, que é, eu só consigo definir qual das duas tarefas é mais importante se eu tiver clareza muito grande das minhas metas. Se eu não tiver clareza das minhas metas, eu não consigo definir o que é mais importante. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina, vou dar um exemplo bem esdrúxulo para vocês entenderem, tá? Imagina que você tem uma reunião marcada com um cliente na segunda-feira, 10 horas da manhã. Segunda-feira, 10 horas da manhã. E aí, teu filho no domingo fica doente. Bem doentinho, bem mal. Você liga pro pediatra e fala com o pediatra, ele fala, olha, é o seguinte, eu só consigo atender o seu filho amanhã, segunda-feira, 10 da manhã. Então, olha só, você tem uma reunião às 10 da manhã e você agora está tendo a, talvez, necessidade de agendar um horário com o médico, com o pediatra do seu filho, também para as 10 da manhã. O que você faz? O que você agenda? Considere que você não pode pedir para alguém fazer um dos dois para você. Tá? Você vai ter que escolher se você vai na reunião com o cliente ou se você leva seu filho no pediatra. E aí, o que você faz primeiro? Se você me disser que vai na reunião com o cliente e, sei lá, deixa seu filho sem pediatra, tenta marcar para outra semana, para outro mês, sei lá, você está me dizendo que nas suas metas, por mais que você não tenha isso definido, tá? Mas você está me dizendo que na sua vida, a meta atender clientes é mais importante do que a meta saúde do teu filho. Simples assim. Simples assim. Se você disser que desmarca com o cliente para levar o seu filho no médico, você está me dizendo que na sua vida a meta levar o filho no médico, cuidar da saúde do filho, está acima da meta atender o cliente. Simples, não dá para você fazer as duas coisas. Você vai ter que escolher uma delas. E você vai escolher aquela que está mais alinhado com suas metas. Agora veja que interessante. Mesmo que você não tenha escrito no papel qual é a sua meta 1, 2, 3 e assim por diante, você tem uma classificação de metas na sua cabeça. Ou no teu coração, pelo menos. Você tem uma classificação de metas. Tá? A questão, quando a gente fala de gestão do tempo, é trazer essas metas para o papel. É conseguir tirar essas metas de dentro de você e escrever essas metas no papel. Porque uma vez que você escreva elas no papel, você passa a ter clareza da hierarquia das suas metas. Qual é a meta 1, a 2, a 3, a 4, a 5 e assim por diante.
E aí, uma vez que você tem essa hierarquia das metas, você consegue, em qualquer situação, qualquer 2 ou mais tarefas que você tenha que priorizar, fica simples você saber qual que você faz primeiro, qual que você faz segundo. Então, voltando no exemplo que eu estava dando lá, você tem a tarefa A, tarefa B. Qual você faz primeiro? Aquela que estiver mais conectada com a meta mais alta, aquela que estiver conectada com a sua meta mais prioritária, aquela meta que está mais acima na tua hierarquia de metas. É essa que você faz primeiro. Simples assim. É óbvio que existem outros fatores que você vai considerar, como, por exemplo, urgência, como, por exemplo, um planejamento semanal. Quer dizer, de repente você tem uma meta relacionada com... Você tem uma tarefa relacionada com uma meta mais alta, mas que pode ser feita na quarta. E aí você tem uma outra que está relacionada com uma meta mais baixa, mas tem que ser feita na segunda. Então, é óbvio que aí depois você vai destrinchar isso num planejamento. Mas num primeiro momento, é muito simples. Qual tarefa está relacionada com a meta mais prioritária? É a primeira que você tem que, no mínimo, dar uma primeira atenção. Tá? Muito bem. Então, vamos lá. Gestão do tempo depende de metas. Gestão do tempo é priorizar tarefas. Para priorizar tarefas, eu dependo de metas. A gente está começando agora o ano. Começando, né? Quer dizer, passamos já o mês de janeiro aí. Como eu vi na internet, estamos em 422 de janeiro, né? Mês longo pra caramba. Mas a gente está no começo do ano. Então, está naquele momento em que as pessoas criam metas. Naquele momento que as pessoas começam a pensar nas suas metas. Ou pelo menos deveriam pensar nas suas metas. E aí a Gallup vai e lança um artigo que eu vou trazer aqui para vocês. Botei para traduzir aqui para português. Vamos dar uma olhada nele, ó. Tá aqui, vocês estão vendo aí o artigo, tá aqui do lado. Eu vou olhar para lá que tem uma tela ali, mas vocês estão vendo ele aqui do meu lado, tá? 7 em cada 10 americanos provavelmente estabelecerão metas para 2023. Olha que legal. De cada 10 americanos, 7 vão estabelecer metas para esse ano. Isso é muito legal. Quanto será que está no Brasil, hein? Eu vou lançar uma enquete aí no YouTube, no LinkedIn, no Twitter. Vou lançar uma enquete aí. Quantos pretendem estabelecer metas para 2023? Tá? Então, se você está vendo essa live, depois dá uma olhada aí no canal, em algum lugar. Vai ter aí uma enquete. Ou então lá nas minhas redes sociais você vai encontrar essa enquete. Tá? Agora, olha o que é interessante aqui. Se a gente olha só o título do artigo, é bem interessante, né? 7 em cada 10 vão estabelecer metas para 2023. Mas vamos dar uma destrinchada nesse artigo. Você vai ver quantas coisas interessantes tem aqui, tá? Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, ó. Então eu falo aqui que 7 em cada 10 americanos, né, pretendem estabelecer metas no início do ano, com 1/3 dizendo que é muito provável que vão fazer e 38% um pouco provável. Ok, tudo bem. Esperado, né? Até aí nenhuma grande surpresa. Aí vai dizer aqui que isso é muito comum nos americanos mais jovens do que entre os mais velhos, né? Vai dar uma destrinchada aqui na faixa etária, quem é que mais estabelece metas, né? Ó, entre os adultos, traz aqui uns dados bem legais. Eu adoro gráfico, não sei vocês, mas eu adoro gráfico. Então traz um gráfico aqui do estabelecimento de metas, né? Agora, aqui começa uma coisa bastante interessante. Então vamos lá, ó. Quais são as metas mais comuns que o americano vai estabelecer para si no ano de 2023, tá? Ó, as metas pessoais de saúde e condicionamento físico são as mais comuns. Eu não me surpreendi com isso não sei você, mas eu não me surpreendi com isso não. Porque todo começo de ano as pessoas fazem aquelas metas, né? Esse ano eu vou perder 10 quilos, esse ano eu vou para academia, né? Então não me surpreende, né? Em segundo lugar vem metas financeiras, né? 69% das pessoas. E depois metas de desenvolvimento pessoal, 59%. Né? Bom, vou mais um aqui, ó.
metade dos que estabelecem metas diz que estabelecerão metas de trabalho ou de carreira. Vamos parar aqui, ó. Vamos analisar esses 3 tópicos, tá? Primeiro, é óbvio que é bem esperado que as 2 primeiras sejam relacionadas a saúde e dinheiro. Tá? É bem esperado. Se você pressiona qualquer pessoa e fala, estabelece uma meta aí, provavelmente vai sair alguma coisa relacionada à saúde ou dinheiro. Tá? Isso, na minha opinião, mostra 2 coisas que eu quero trazer aqui para vocês. Primeiro, que as pessoas estão insatisfeitas, não necessariamente infelizes, mas insatisfeitas com sua saúde e seu dinheiro. Porque senão, tudo bem, podia até ter meta também se estivesse satisfeito, mas me levou a refletir dessa forma. Tá? Me diz aí o que você acha. Mas se a pessoa tem metas ali para saúde e dinheiro, me levou a pensar que ela não está plenamente satisfeita com o que ela tem agora. Tá? Então, primeira coisa que me veio à mente. A segunda coisa que me veio à mente, olhando para isso, tá bom, se a pessoa não está satisfeita e ela não tem 1 ano de idade, então significa que provavelmente essa pessoa já tentou fazer alguma coisa e não conseguiu. Já tentou melhorar a saúde, melhorar o aspecto financeiro e não conseguiu. Né? Segundo aspecto interessante. Terceira coisa que me vem à mente. O terceiro item tem a ver com desenvolvimento pessoal, 59%. Né? E o quarto, 50%, carreira. O que eu quero trazer para vocês aqui? Primeiro, que metas de carreira, e aí eu vou colocar desenvolvimento pessoal junto, tá? Metas de carreira e desenvolvimento pessoal, segundo a Gallup, geram impacto nas metas financeiras e de saúde. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? O que eu estou dizendo para vocês aqui é que talvez o melhor caminho para essas pessoas fosse estabelecer primeiro metas de carreira e de desenvolvimento pessoal, porque isso, segundo a Gallup, vocês podem ver isso no livro Well-Being at Work, no livro Blind Spot um pouquinho, mas mais no Well-Being at Work. Vou deixar os links aí embaixo também, se você quiser comprar esses 2 livros maravilhosos. Nesses 2 livros você vai perceber, você vai encontrar ali a informação da Gallup de que dos 5 aspectos de bem-estar que a Gallup relaciona, um deles é carreira. E esse, carreira, é, segundo as pesquisas da Gallup, o mais importante dos 5, porque ele gera mais impacto nos outros 4. O que eu estou dizendo para você aqui agora, então, primeiro, se você não estabeleceu ainda as suas metas, ou para o ano, né, de 2023, ou se você estabeleceu e não considerou metas de carreira e de desenvolvimento pessoal nos top metas que você tem para a sua vida, vale a pena dar uma reconsiderada. Vale a pena dar uma olhada de novo aí nas suas metas, porque talvez você devesse colocar essas metas mais altas. Tá? Segunda coisa que me chamou a atenção aqui, voltando no que eu disse agora há pouco, se as pessoas estão definindo metas, seja para aspecto financeiro, para saúde, para desenvolvimento pessoal, para carreira, seja lá para que for, tá? E não estão atingindo, então estão tendo que definir de novo todo ano, e todo ano, e todo ano, o que será que está acontecendo? O que será que está acontecendo? O próprio artigo tem uma resposta, mas eu quero dar mais uma, além dessa que está no artigo. Vamos olhar do artigo primeiro, tá? Primeiro o que o artigo traz, que pode ajudar a gente a entender isso, tá? E a resposta do artigo, deixa eu botar de novo para vocês aqui. Ó, a resposta do artigo vai estar aqui, ó. 1/3 dos definidores de metas planeja tomar medidas para alcançá-las. Alcançá-las, tá? Para alcançá-las. O que é isso? Olha só que coisa doida, tá? A gente tem, então, que 7 em cada 10 americanos vão definir metas. 70%. Mas só 1/3, só 30%,
vão, além de definir metas, traçar um plano. Tá? Como é que eu vou atingir essas metas? Então vamos lá, vamos pegar, se o primeiro foi saúde, vamos lá pegar o primeiro item de saúde. Tá? Eu quero esse ano perder 10 quilos. Essa é a minha meta. Vamos supor, não é o meu, tá? Já não preciso mais disso. Não, preciso, mais ou menos isso. 10 quilos, preciso perder 10 quilos. Tá bom, essa é a minha meta. Olha que legal, estabeleci uma meta. Agora, para eu atingir essa meta, eu preciso determinar como é que eu vou atingir essa meta. Não adianta definir a meta. Não adianta falar assim, legal, vou perder 10 quilos. Tá, mas isso geralmente não vai funcionar. Isso geralmente fica muito mais perto de um sonho do que de uma meta. Para ser uma meta, precisa que isso que se crie um caminho para essa meta. Um plano. E aí, não precisa ser um plano extremamente elaborado. Para algumas pessoas precisa, para outras não. Mas pelo menos algum plano. Alguma ideia de como é que eu vou chegar lá. Vai ser fazendo academia? Vai ser melhorando a alimentação? Vai ser fazendo as duas coisas? Vai ser jogando futebol? Vai ser... Enfim, como é que você vai fazer isso? Qual é o teu caminho? Se você não estabelece o caminho, fica mais difícil você atingir o destino. Então, a primeira resposta que eu quero trazer para vocês aqui do que esse artigo me fez pensar é: se as pessoas estão tendo que definir metas para saúde e para finanças, pode significar que elas não estão satisfeitas com sua saúde e sua finança. Se não estão satisfeitas e não têm 1 ano de idade, ou seja, já tiveram pelo menos 1 ano na vida, mais de 1 ano de vida, para melhorar esses aspectos, para trabalhar esses aspectos e não trabalharam, significa, talvez, que estão tendo alguma dificuldade de colocar isso em prática. E estão tendo uma dificuldade de colocar isso em prática por quê? Primeiro motivo, porque não faz um plano. Não sabe estabelecer um plano. Tá? Segundo motivo que eu quero trazer para vocês aqui, e vou conectar com o livro Descubra Seus Pontos Fortes, que eu apresentei para vocês na live dessa semana. Tá? Se você não conhecer os seus talentos, fica mais difícil você atingir suas metas. Vou explicar por quê. Se você não conhecer seus talentos, fica mais difícil você entender o que te levaria, por exemplo, para uma academia. Tem diversas histórias que eu posso contar para vocês aqui sobre isso. Eu vou contar uma só. Eu tive uma coach que ela porque queria fazer academia. Passar a frequentar uma academia. E não conseguia. Ela veio fazer coaching comigo e ela descobriu que ela tinha como primeiro talento o talento responsabilidade. O que é o talento responsabilidade? Entre outras coisas, é o talento que faz com que uma pessoa, quando assume um compromisso com alguém, ela cumpra. Ela não consegue não cumprir. Tá? O que essa minha coach fez? Ela descobriu um vizinho dela, que era rato de academia, e que ia para academia de bicicleta. E aí ela virou e falou para ele, né? Olha, quer que eu te leve para academia de segunda, quarta e sexta de carro? Ele falou, legal, eu quero sim. Ela falou, tá bom, então segunda, quarta e sexta, tal horas, você bate lá na minha casa. Tá? Pronto. Só isso fez com que ela começasse a frequentar a academia e não furasse mais. Por quê? Porque ela estava lá vamos supor, né? Tava lá na casa dela assistindo TV e comendo pipoca e tipo pensando assim, hoje eu não vou na academia não. Não vou, não tô afim. Só que de repente tocava a campainha e era o vizinho dela. E aí, vamos pra academia? Aí o talento responsabilidade dela entrava em ação e dizia pra ela assim, você vai deixar o cara sem academia? Porque agora não dá mais tempo dele pegar a bicicleta e ir. Aí ela falava, não, eu não posso fazer isso. E aí ela ia pra academia. Tá? Então, veja, conhecer os seus talentos te ajuda a entender qual o melhor caminho para você conseguir colocar em prática o plano que você desenhou para atingir a meta que você estabeleceu. Tá? Então, vale a pena ler esse artigo também aí da Gallup. Vou deixar também aqui nos comentários da live, tá? Na descrição da live, para você ler o artigo inteiro e pensar nisso.
você precisa ter metas, você precisa ter planos para suas metas e você precisa conhecer os seus talentos para te ajudar a atingir os planos, a seguir os planos e atingir as metas que você estipulou. Tá bom? Valeu, obrigado por estar aqui e a gente se vê na semana que vem.